Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião, mas, vez por outra, eu gosto de trazer algum conteúdo que sirva para nossa edificação pessoal, algum conteúdo que possa ser útil para a nossa vida no dia a dia. E eu queria falar hoje sobre alguns aspectos de coisas que eu aprendi saindo do Brasil, viajando em outros lugares, conhecendo outros lugares, algumas coisas que eu aprendi que eu pensei, eu estava conversando sobre isso ontem com a minha esposa e alguns amigos aqui, e eu pensei, poxa, esse assunto deveria chegar a mais pessoas. Eu não vou mudar o mundo, mas eu sei que se a gente mudar na nossa esfera, no nosso círculo de influência, se a gente conseguir fazer uma corrente do bem, não é? Eu influencio um, influencia outro, e o outro influencia o outro. Enfim, quem sabe nós não conseguiremos mudar uma realidade em que vivemos, o pensamento, enfim, uma forma melhor de viver. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar dele. Antes de começar esse vídeo, eu já gostaria de dizer que eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil, eu amo a minha terrinha, eu gosto desse clima tropical, eu gosto das pessoas do Brasil. Não tenho uma vivência no sul do Brasil, apesar do meu canal ser visto em todo o Brasil, eu sei disso. Pessoas no sul, no sudeste, mandam mensagens para mim, pastor, acompanho o seu canal, e eu mando um abraço para todos que acompanham. A minha experiência de vida, eu cresci no nordeste do Brasil, eu posso falar um pouco sobre o Nordeste. É um povo assim de calor humano, e que eu acho que a realidade do Nordeste representa em síntese o povo brasileiro. O povo brasileiro é conhecido fora do Brasil como um povo amoroso, um povo caloroso, cordial, um povo que abraça, um povo que recebe, um povo dado assim, sabe? Você chega em qualquer país, quando você fala que é brasileiro, as pessoas gostam, não é? O brasileiro, ele é bem quisto onde ele quer que esteja, porque o Brasil é um país realmente de portas abertas, é um país de sorrisos, é um país de riquezas naturais. Nós não temos talvez muitas riquezas, pessoas assim ricas financeiramente, mas nós temos uma riqueza que o dinheiro não pode comprar, isso é verdade. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Eu vou falar de alguns aspectos que a gente precisa melhorar enquanto povo brasileiro, enquanto nação, enquanto pessoas, indivíduos, não é? E de coisas que eu vi em outros países por onde andei. Então, assim, a minha o objetivo desse vídeo não é de jeito nenhum fazer uma crítica à minha nação, ao povo brasileiro. É verdade que sempre há aspectos a melhorar. E quando eu vou falar dos aspectos positivos como eu falei, de lugares por onde andei, isso não significa, preste bem atenção, que nesses lugares não tenham coisas ruins ou coisas que precisariam melhorar. Talvez se nós colocássemos na balança o que o que tem de aspectos positivos no Brasil, talvez sobressaia o que tem de aspectos positivos nesses países que eu vou mencionar aqui agora, e as coisas que eu aprendi nesses países. Mas como o objetivo do vídeo é trazer aspectos positivos que eu aprendi em outros lugares e que poderia fazer parte da sua vida, eu levo para a minha vida, eu trago para a minha vida esses ensinamentos que eu tive convivendo com outras culturas. Então, eu julgo necessário fazer esse vídeo. Eu acredito que você que é brasileiro, que me assiste, vai concordar comigo. E eu sei que você vai, quem sabe, dizer assim: olha, disso eu não sabia, eu quero colocar em prática isso aqui na minha vida, vai ser muito bom. Então, vamos lá. Era o ano de 2018 quando eu viajei para a Alemanha. Essa foi uma viagem em que eu fui como representante de líder jovem da minha região na Bahia. Eu era um departamental, né, o pastor departamental, o pastor que cuidava da área jovem ali na região sudoeste da Bahia. E eu fui então para este encontro mundial de líderes de jovens. E foi assim um negócio assim fantástico, foi fabuloso, foi um encontro maravilhoso. Mas estando ali, nós tivemos a oportunidade de rodar, né, de passear por ali na Alemanha, de conhecer alguns lugares, Frankfurt. A gente fez uma viagem bem interessante. E nessa viagem, nesses locais por onde nós passamos, conversamos com algumas pessoas, e
algumas coisas me chamaram muito a atenção. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive em 2018 e vou falar um pouquinho sobre a minha vivência aqui também, onde estou nos Estados Unidos. Repito, não quer dizer que tanto os Estados Unidos como a Alemanha sejam países que não tenham coisas a melhorar. Quando eu olho para a minha nação, eu vejo o Brasil e digo, como os americanos poderiam aprender isso com a gente, não é? Eu olho para a Alemanha, estive lá, eu posso dizer assim, seria tão bom se os alemães aprendessem isso com a gente. Mas, nesta troca de conhecimentos e de informações, tem coisas que eles podem nos ensinar e que vão acrescentar em muito na sua vida. Se você gostar desse vídeo e das informações que eu vou trazer, compartilhe com seus amigos. Como eu estava dizendo, na Alemanha em 2018 nós fizemos então essa viagem. Eu já quero começar contando de um episódio, de uma coisa que a gente viu na beira das estradas que me chamou muita atenção e que é comum aqui nos Estados Unidos também, eu já vi em vários lugares. Estávamos na pista, né? Ali não é BR, que BR é no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de highway, é a pista, né? A principal ali. Vou falar BR, você que me acompanha no Brasil entende melhor, como a 101 no Brasil, a 116, pronto, uma BR, não é? E nós estávamos viajando de carro de uma cidade para outra e eu observei que tinha umas barraquinhas na beira da pista, à beira da estrada, com frutas, ovos, coisas para vender. Só que eu observei um detalhe bem interessante. Havia uma caixinha para as pessoas colocarem seus recursos ali, o dinheiro, e uma maquininha, caso a pessoa quisesse passar o cartão, e tinha ali as frutas, as coisas para serem vendidas, tinha os preços em uma tabela, mas não tinha ninguém. Ninguém. Eu me recordo que a pergunta que o brasileiro faz, né? A gente, mas não tem ninguém para atender ali. E uma pessoa foi explicando para a gente como que funcionava. Né? Não, que você vem, né, na beira da estrada, você vê o que você vai querer, pesa ali, ou se for por quantidade, você pega a quantidade e coloca o dinheiro na caixinha. Ou você passa o cartão. E qual foi a pergunta, adivinha, que o brasileiro fez? E se alguém não pagar? E se alguém pegar e não pagar, já que não tem ninguém vendo? Essa é uma pergunta que, né, seria, vamos dizer assim, comum. É a curiosidade. Se não tem ninguém ali, ó a curiosidade da gente. A gente perguntou, né, a pessoa que estava explicando, mas e se alguém pegar e não pagar? Olha, a gente nem cogitou a possibilidade de alguém pegar o dinheiro da caixinha, levar a caixinha embora, porque eu sei que talvez se isso acontecesse em alguns lugares no nosso país, infelizmente, não só pegariam as frutas, mas talvez a caixinha junto, não é? É verdade, eu não posso mentir, você sabe que é verdade. E mas a pergunta foi mais suave, né? Mas e se alguém pegar e não pagar? E o alemão, que estava explicando o assunto, parou. Ele ficou com a cara de paisagem, assim, como tipo. E aí ele fez a pergunta. E essa pergunta foi muito, muito interessante. A pergunta foi a seguinte: por que alguém faria isso? Por que alguém faria isso? Por que alguém pegaria algo e não pagaria? E eu, na mesma hora, internalizei. Fato, por que alguém faria isso? Por que alguém pegaria e não pagaria? Você percebe a diferença de cultura? Quando o indivíduo ele cresce numa cultura em que a honestidade faz parte, em que a honestidade é valorizada, em que se exalta valores como a honestidade, por exemplo, fica inconcebível a ideia, fica inadmissível em sua mente a ideia de alguém pegar e não pagar. É tão comum, você vai pegar, então você vai pagar, claro. Você pega, paga. Você pegou ali, contou o quanto você vai comprar e você vai deixar o dinheiro. Às vezes deixa mais. Que aqui chama de tip, né? É a gorjeta. Você coloca mais. Por que alguém pegaria e não pagaria? Uau! Aí eu fiquei pensando assim, faz parte da cultura. A honestidade. Sabe? Você trabalhar com valores.
O segundo episódio que eu vivenciei naquele país ainda foi mais impactante para mim, mas muito, muito impactante. Eu levo isso para minha vida. Nós estávamos numa pizzaria, nós fomos numa pizzaria, e um brasileiro que morava na Alemanha há muitos anos, ouviu quando a gente chegou, eu estava com um grupo, a gente estava falando ali em português, e ele ouviu a gente falar em português e conversou com a gente. Ah, vocês são brasileiros. Oh, você está na Alemanha e encontrar um brasileiro, né? Oh, maravilha. E nós começamos a trocar ideias. E a gente estava falando sobre exatamente essa questão da gorjeta. Por quê? Nesses países de primeiro mundo aqui, nos Estados Unidos, Alemanha principalmente, esses países é praticamente assim, obrigatório. Não é que é obrigatório, é que é uma coisa tão natural que você não pergunta por que não fazer. Então você sempre deixa uma gorjeta. Você comeu, você vai deixar aqui fala o tip, né? Você deixa, certo? É 10%, é 15%. Se você não deixar, às vezes a pessoa pode chegar, como já aconteceu, de amigos meus, dizer, olha, você chegou lá, deixou, comeu e disse, a gente quer, no Brasil não gosta muito de pagar a gorjeta, já paguei pelo serviço. Mas eu não quero discutir sobre esse ponto. Mas ele chega até, olha senhor, não foi satisfatório o serviço, teve algum problema, que ele fica até receoso, né? Eu fiz alguma coisa errada, isso pode manchar a minha imagem junto ao restaurante. Não, tá tudo ok. É que eu não quero mesmo pagar a gorjeta. É que é um negócio tão natural aqui pagar que, enfim. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso, porque a gente vai para um país, né, visitando, né? Eu estou aqui no Brasil, estou morando no Brasil e vou para a Alemanha, que é em euro 6 vezes mais. Aí você chega num país desses e ainda tem que deixar uma gorjeta de 10%, de fato pesa. E a gente tava falando sobre isso, né? Nós brasileiros ali, a gente, claro, não chega com muito dinheiro e a gente estava falando sobre isso. E esse rapaz comentou com a gente e ele foi falando um pouco sobre a cultura. E olha que coisa impressionante e me marcou profundamente. Ele disse o seguinte: aqui nós temos uma cultura de não querer ganhar em cima do outro, de não exploração do outro. E eu comecei a ouvir atentamente. Ele falou o seguinte: aqui na Alemanha, você sempre deixa uma gorjeta. Sempre. Então, se você chega numa pizzaria, num restaurante, qualquer coisa que não é de ninguém que você conhece, você vai deixar ali 10, 15, até 20%, enfim. Você deixa ali uma gorjeta. Agora, se você vai visitar uma pizzaria que é de um amigo seu, então você deixa uma gorjeta maior. Aí um amigo meu, ele disse, e aqui que vai causar um choque na sua cabeça. E eu disse, mas por quê? Ele disse, nós brasileiros, nós temos a mania de explorar, isso já vem de baixo, desde a nossa formação, e explorar principalmente aqueles que nós amamos, ou dizemos amar, aqueles que são nossos amigos. E na cultura alemã, se você faz isso, o camarada já vai dizer assim, olha, você não é meu amigo. E ele foi explicando, olha, preste bem atenção. Ele disse o seguinte, quando você chega num restaurante que é de um amigo seu, você quer que esse seu amigo cresça. Você quer que esse seu amigo, sabe, ele tenha sucesso financeiro, sucesso profissional. Então, se eu não tô com muita condição, aí eu vou numa pizzaria de um cara que eu nem conheço, que eu não tenho amizade, eu vou lá e como a pizza e deixo a gorjeta de 10, 15%. Mas se eu vou na do meu amigo, é meu amigo. Então, eu deixo 30, 40% de gorjeta. Aí ele virou para nós e falou: como é que a gente vive isso na realidade no Brasil? Olha como é o nosso pensamento. Olha a nossa formação brasileira. Nós, quando vamos para uma pizzaria de um amigo, o que, que a gente faz? A gente liga. E aí, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Beleza, rapaz, final de semana eu tô indo aí na sua pizzaria. Dá para fazer aquele precinho, camarada? Ei, qual é o desconto que você pode dar aí pra gente, rapaz? Você sabe que a gente é parceiro, né? A gente é amigo. Eu estou usando da minha amizade para explorar o meu amigo. Eu estou usando da minha amizade com ele para dizer assim: para os outros você pode cobrar o preço normal, para mim você vai cobrar mais barato. Que amizade é essa? É uma amizade que eu quero sugar do meu amigo, eu quero tirar do meu amigo. É diferente do meu amigo me oferecer. Eu vou na pizzaria do meu amigo, ele chega, amigão, por favor. Não, faço questão. Não, por favor, por conta da casa. Não, só metade então. Se o teu amigo te oferece, é diferente. O teu amigo tá dizendo assim, não, por favor, eu faço questão de pagar. Mas quando você
Se você chega na Alemanha e você, eu tenho amizade, é meu amigo, aí você ligar pra eles assim, tô indo na tua pizzaria aí. Ah, que legal, bem-vindo, vai ser muito bom, vou deixar já uma mesa reservada pra você. E aí, dá pra fazer aquele precinho camarada aí pra gente? Ele vai começar a perguntar, será que ele é meu amigo mesmo? O meu amigo que não vai nem me dar uma gorjeta, tá pedindo para eu colocar abaixo o preço? Para todo mundo é normal, para quem eu não conheço é normal. Agora, para o meu amigo, ele quer que eu. Você perdeu a amizade naquele dia. Se você tiver amizade com um alemão e você fizer isso, você perdeu a amizade naquele dia. Porque é inconcebível a ideia de você ir para uma pizzaria de um amigo seu pedir desconto. E isso é para outras áreas. Ele falou pra gente ali, não é só no restaurante. E aí eu comecei a pensar, eu disse, caramba, não é que é verdade? Nós brasileiros, nós temos a mania de querer explorar, de ganhar em cima do outro. De ganhar em cima do outro. E para eu ganhar, você tem que perder. E aí agora eu já quero falar do terceiro aspecto, de uma terceira... de um terceiro aprendizado que eu tive. E morando aqui nos Estados Unidos. Isso vai da linguagem, tá? O que eu vou explicar agora tem a ver com a linguagem. Porque a forma como nós nos expressamos no falar determina a nossa estrutura mental, a forma como nós vemos as coisas. Então, quando a gente sai, por exemplo, de manhã para o trabalho no Brasil, então a gente diz assim, eu vou ganhar dinheiro. Não é assim que a gente fala? É ganhar dinheiro. Tá trabalhando para quê, meu amigo? Rapaz, eu tô correndo aqui para ganhar dinheiro. Nós queremos ganhar dinheiro. E essa é uma expressão comum no Brasil. Ganhar dinheiro. Só que pense, imagine uma corrida, imagine uma Olimpíada. O camarada chegou em primeiro lugar. Ele o quê? Ganhou. Se ele ganhou, significa que o segundo lugar o quê? Perdeu. O terceiro, perdeu. Porque só existe um vencedor. Talvez você possa até discordar de mim, mas eu quero só que você acompanhe o meu raciocínio. Quando você ganha, automaticamente, isso pressupõe que alguém perdeu. Se eu ganhei, ele perdeu. Não tem como eu ter o pensamento, não, eu estou ganhando, ele também. Eu vou numa transação comercial para ganhar. E se eu vou numa transação comercial para ganhar, você vai perder. Eu quero ganhar. E para eu ganhar, você vai ter que perder. E às vezes os dois perdem. Às vezes os dois perdem. O camarada vai comprar um carro. E ele pechincha daqui, vai dali e tal e tal. E, eu quero. E aí ele compra o carro bem barato. Bem abaixo do preço. Um exemplo. E ele sai pensando assim, eu ganhei foi dinheiro nesse carro aqui. Consegui comprar um carro bem abaixo. Enquanto isso, o outro camarada tá pensando assim, rapaz, eu tava querendo me livrar desse carro. Ainda bem. Não botei muito dinheiro, mas também aquele carro não tava valendo muito, vai dar problema logo, logo. Os dois perderam. Quando os dois querem ganhar. Na nossa mentalidade, sabe? Eu quero ganhar, mas para eu ganhar, você tem que perder. E aí, eu estava percebendo como que o americano, ele fala, por exemplo, aqui, como a pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, como ele fala, ele não diz vou ganhar dinheiro. Ele usa uma expressão que eles dizem aqui assim, make money. Eu vou fazer dinheiro. Porque fazer dinheiro implica, o dinheiro não cai do céu. Eu não ganho dinheiro, eu faço dinheiro. Como é que eu faço? Trabalhando, dando duro, correndo atrás, suando, fazer dinheiro. Olha, aí eu fiquei pensando assim, eu disse, caramba, até na forma de você expressar, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque eu não vou ganhar de ninguém. Se eu vou receber o meu salário, eu não estou ganhando. Eu trabalhei, eu dei duro e você ganhou com o meu trabalho. Você cresceu com o meu trabalho. Então eu estou fazendo dinheiro, você não está eu não estou ganhando nada de você e você não está ganhando nada de mim. Na realidade, nós dois estamos ganhando juntos aqui. Eu não estou perdendo para que você ganhe, você não está perdendo para que eu ganhe. Então nós vamos fazer dinheiro. Você com a sua empresa e eu sou o seu funcionário. Então eu trabalho, make money. Eu trabalho como seu funcionário, você trabalha como meu empregador e nós vamos fazer dinheiro. Nós vamos fazer dinheiro. Então, quando ele me paga o salário, eu fiz dinheiro, mas eu fiz com que a empresa crescesse, eu dei o meu suor e ele entrou com a contrapartida dele. Então, essa mentalidade
É muito, muito interessante. E eu estava conversando, por que que eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês? São coisas, talvez você disse assim, mas isso é bobagem. Pequenos detalhes, até na maneira de se expressar, sabe, você vira a chave na sua cabeça, sabe, aquela mudança de pensamento, dizer, poxa, eu não estou indo para a rua para ganhar dinheiro, eu estou indo na rua para fazer dinheiro, vou trabalhar. Eu não estou aqui, gente, eu não estou fazendo apologia ao amor ao dinheiro, tá? A Bíblia não fala em nenhum momento que ter dinheiro é pecado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro não é errado. Ó, Abraão era rico, Jó era o homem mais rico do Oriente, aí Daniel, José do Egito, enfim, tinham vários, não é? Ter dinheiro não é o problema, o problema é quando ele invade o seu coração. Mas voltando, quando você tem essa mentalidade que você vai sair para fazer dinheiro, você vai contribuir de alguma forma, o seu pensamento é outro. Eu não vou, sabe, com aquele pensamento assim, aquele patrão chato, aquele patrão, que trabalho horrível, que trabalho que, eu ganho pouco, esse trabalho é ruim, eu não gosto desse trabalho. E, e aí parece que eu tô sempre, sabe, aquém, não me dá o que eu mereço e etc. Se eu vou com um pensamento diferente, eu vou fazer. Eu vou fazer dinheiro. Como é que eu vou fazer dinheiro? Dando o meu melhor. Eu vou trabalhar, eu vou suar, eu vou correr atrás, sabe? Eu vou me dedicar. E a pessoa que está do lado de lá vê o seu trabalho. Então, eu fiquei pensando nisso, gente, olha como até a forma como a gente se expressa nas palavras faz a diferença. Eu quero terminar contando uma história de um amigo, Marcelo. Ele, ele é do Brasil, eu fui pastor dele quando nós morávamos em Aracaju. E ele estava me contando a experiência dele, que é um negócio assim fantástico. E eu sei que a realidade dele é a realidade de muitos brasileiros honestos, pessoas trabalhadoras e pessoas de bem que, que têm essa mentalidade, sabe? Não precisaram ir para a Europa nem para os Estados Unidos, nada, estão ali no Brasil, mas com uma mentalidade de crescimento, de trabalho, de fazer a coisa acontecer. Ele estava me contando como foi. Ele, quando ainda era jovenzinho, ele ganhou da mãe dele o primeiro carro, um Escort. E você sabe, Escort é um carro antigo, né? Mas ele ganhou da mãe dele um Escort. E ele estava trabalhando, começou a trabalhar num trabalho, no Tribunal de Contas, né? Estava trabalhando ali e, ao mesmo tempo, ele ajudava seu pai numa uma loja de estofados. Ele estava trabalhando ali, enfim, ganhando um dinheirinho. Ele começou, né, a juntar e aí foi trocando de carro, trocou de até que em algum tempo ele conseguiu, para a realidade de um jovem brasileiro, ele comprou um Honda Civic. Quer dizer, ele ganhou um Escort da mãe, que era um carro bem simples, você sabe disso, para a época, um carro bem simples, não tem muito tempo isso, essa história que eu estou contando, e ele conseguiu com o seu trabalho, com o seu suor, né? Ele trabalhava de manhã em um lugar, trabalhava à tarde com o pai e à noite ele fazia faculdade de administração, chegava às vezes tarde da noite, então era aquela correria, mas ele tinha foco, muito foco. Então, trabalhando ali, conseguiu comprar o Honda Civic. Nisso, ainda trabalhando no Tribunal de Contas, ele conseguiu terminar os seus estudos, terminar a sua faculdade de administração, e ele tomou uma decisão: não vou trabalhar para ninguém. Eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar para mim. Eu vou aplicar aquilo que eu aprendi na faculdade, as técnicas que eu aprendi na administração, e vou criar o meu próprio comércio. De estofados mesmo, que era o ramo que ele já conhecia, trabalhava com o pai. E ele falou com o pai: olha, vou abrir uma loja assim, tal e tal e tal. O pai disse: olha, eu não tenho um capital de giro, eu não tenho um recurso para aplicar nesse empreendimento. E é claro, é assustador, né, para um senhor que já trabalhava há tempos naquele ramo, mas, vamos dizer assim, não tinha ainda expandido o seu trabalho a ponto, sabe, de ser mais conhecido na cidade, enfim, ter aí, ali uma empresa grande. E o filho que saiu da faculdade e com esse foco na cabeça disse: não, eu quero crescer, eu quero montar a minha empresa. E o pai disse: olha, tudo bem, só que eu não tenho como te apoiar nisso, eu não tinha recursos para chegar e montar uma empresa nova. O que que ele fez? O rapaz pegou o carro que ele tinha comprado, um Honda Civic, que todos os amigos ficavam, rapaz, que carrão e tal, aquela coisa toda, você sabe como é, e ele vendeu. Ele estava contando para mim, disse: pastor, eu fiquei quase um ano andando de bicicleta. Vendi o meu Honda Civic, peguei todo o dinheiro e investi no comércio que eu queria abrir. Então ele alugou um galpão maior, e ali naquela fábrica de estofados ele começou a investir. Ele disse: eu passei praticamente um ano só andando de bicicleta. Todo mundo me dizia: você é doido,
Você é maluco? Como é que você vende um carrão desse? Tá andando de bicicleta agora? Foco, foco. Make money. Eu vou fazer dinheiro. Então ele começou a trabalhar duro, mas focado ali. Não de maneira irresponsável, mas ali ele pegou todo aquele recurso, aplicou. Em menos de um ano, 9 meses depois, o comércio dele já tinha crescido bastante. Ele comprou um Ford Fusion, desses carros grandes. Na época era um carro assim com teto solar, aquela coisa toda que a gente sabe que faz os jovens aí no Brasil ficarem, uau, que carrão. Ele comprou esse carro praticamente zero, novo, 9 meses depois. Uau! A empresa dele cresceu, uma referência na cidade, uma referência, todo mundo, o comércio dele cresceu muito, um negócio assim assustador. Você visse assim de onde ele saiu e em quanto tempo, em pouco tempo, o foco, sabe, ali trabalhando pesado. Aí quando ele comprou o carro, ele me contou, pastor, algumas pessoas começaram a dizer, sabe o quê? Tá roubando. Esse daí tá roubando. Esse tá roubando. Tava de Honda Civic, agora tava andando de bicicleta. Do nada aparece com um Ford Fusion. Tem coisa errada nisso aí. Porque não é possível que em 9 meses uma pessoa consiga comprar um Ford Fusion praticamente zero. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Ele tá fazendo alguma coisa errada. Deve estar vendendo droga. Deve estar fazendo. E começaram a fazer um monte de suposições. Sabe por quê? Pessoas sem foco. Pessoas que não sabem para onde vão. Pessoas que não têm perspectiva, pessoas que não batalham, não dão duro, não acordam cedo e dormem tarde, não vão para a labuta, julgam sempre aquele que. E, e eu queria que você parasse e refletisse. Eu estou contando a experiência, eu falei de experiências que eu vivenciei na Alemanha, nos Estados Unidos, mas eu queria terminar com a experiência de um bom brasileiro, que eu sei que é a realidade de muitos que moram no Brasil. E, infelizmente, existe ainda essa mentalidade entre nós do querer aproveitar do outro. Se eu estou ganhando, não importa se você está perdendo. Se eu estou ganhando, maravilha. Se você está perdendo, aí é problema seu. Eu fui esperto. E você era besta. Você era bobo. Mas eu fui esperto e ganhei em cima de você. E quando a realidade, a gente pode querer crescer junto, eu não preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso trabalhar para ganhar o meu e, se possível, ajudar outros a ganharem também. Ele estava me contando, inclusive, a experiência de outros jovens que ele trouxe para trabalhar junto com ele. Ele estava falando para mim de um jovem de 18 anos que começou a trabalhar com ele e não tinha nada. Ele disse: olha, você vai fazer assim, 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 deu treinamentos para ele, vá por esse caminho, faça desse jeito, faz assim e tal. Então, foi dando as dicas de como lidar com o mundo do comércio, né? Sabe? E esse rapaz, ele estava me contando, ele disse, pastor, acredite, esse rapaz hoje, ele tem uma casa própria, que ele comprou uma casa muito boa, ele tem carro, tem moto, ele tem a sua própria empresa que ele abriu, fruto de muito trabalho. O problema é que muitos querem que as coisas caiam do céu. É muito mais fácil eu ficar, sabe, sentado em casa esperando as coisas virem para mim, reclamando porque o meu patrão não me paga bem. Quer dizer, quantas pessoas talvez passaram por ele e este rapaz conseguiu montar sua própria empresa? Por quê? Porque eu estava com o foco, né? Vou olhar o meu patrão, olha como ele faz, olha como ele é, deixa eu pegar essa dica. E há pessoas que infelizmente, elas têm aquele olhar, desculpa a expressão, sabe? Não sei se você já ouviu essa analogia, comparando a um animal, não sei se você já ouviu falar dessa analogia do porco, que ele não consegue olhar para cima, o porco não olha para o céu, ele só olha para baixo, ele só olha para a lama, o olhar dele é sempre para aqui, ó. Ele não olha para cima, o porco não olha para cima. Infelizmente, há pessoas que são assim, elas não conseguem olhar para cima, elas não conseguem ver novos horizontes. Então elas passam a vida inteira trabalhando para outro, a vida inteira reclamando porque não tem melhores condições. O segredo para o sucesso desse rapaz que eu contei, ele estudou, ele se dedicou, ele teve foco, ele sabia onde ele queria chegar, ele passou privação, disse: eu vou andar de bicicleta, não vou andar nem de ônibus, não vou gastar. Eu quero investir cada centavo no meu projeto. Ele fez um projeto bem feito. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia para onde ele estava indo. E ele chegou lá.
Então eu acredito que talvez esse seja o sucesso, o segredo do sucesso para que muitos querem e que poucos estão dispostos a pagar o preço. Agora é necessário de fato pagar o preço. É necessário pagar o preço. Agora, se a gente já começa trabalhando a nossa mentalidade de honestidade, sabe? Por que alguém, por que alguém faria isso? Por que alguém pegaria e não pagaria? Tá enraizado. Já desde, sabe? A honestidade. Se eu peguei, eu vou pagar. Sabe? Coisas como um camarada que bateu num carro e o dono não estava ali. Ele pegou, colocou escreveu num papel, o meu número de telefone é esse, por favor, entre em contato comigo e colocou no para-brisa. Vamos acionar o seguro. Quer dizer, sabe, você. Tem pessoas que encostou o carro ali, rapaz, tem ninguém vendo, não? Vamos embora. Ele que se vire. A honestidade nas pequenas coisas, sabe? Eu sou honesto. Eu reclamo às vezes do político que está, né, defraudando a nação, roubando, mas eu furo fila, sabe? Eu furo a fila ali no banco, eu furo a fila em determinados. Eu quero sempre ganhar em cima do outro. Então, quando a gente vê que a gente sempre tem essa mania de querer ganhar, nem nas pequenas coisas, é numa fila que a gente fura, numa pequena transação que a gente quer sempre dar o golpe, né? A gente tá querendo ganhar em cima do outro, é ganhar porque ele vai perder. A gente mostra que a nossa mentalidade é pequena. Mas se a gente tiver essa mudança, por que eu faria isso? Por que alguém faria isso? A pergunta que, sabe? Aí esta outra mudança de se é o meu amigo, eu vou pagar mais, porque é meu amigo. Se fosse outro, eu pagaria o normal, mas é meu amigo, eu quero que ele cresça. Aí eu comecei a entender o valor da amizade, como que você valoriza alguém, não é explorando. Como é que eu sou amigo de alguém? Ô, meu amigo, faz um preço diferente aí para mim, levo, o camarada faz sofá, o camarada é um mecânico, ó, faz aí um preço aí, faz de graça para mim, faz barato aí para mim. Essas coisas começaram a mudar a minha forma de ver o mundo, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, enfim. Eu acredito que esses sejam pensamentos que podem ajudar você também. E finalmente, foco. Foco naquilo que você quer, onde você quer chegar. Eu acredito que esses são segredos assim bem interessantes. E eu acredito que vale a pena você investir nesta mudança de pensamento, nesta mudança de foco, nesta mudança de atitude. Eu acho que você tem muito a acrescentar, a crescer em sua vida, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Saiu um pouquinho do lado teológico, foi mais para acho que um bate-papo mesmo aqui, mais descontraído, mas eu acredito que as lições são bem interessantes. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.